Fiz esse vídeo para mostrar o meu trabalho de dissertação de mestrado e a apresentação que eu fiz em 2018. Eu estou aqui gravando esse vídeo para o YouTube em 2022, ou seja, 4 anos depois, só para poder disponibilizar esse trabalho. Essa dissertação foi feita para me formar em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Pará, a UFPA. Na época, eu trabalhava na SEMAS, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Sustentabilidade. Eu fiz esse trabalho com o objetivo de ser aplicado na prática no meu trabalho. Lembrando que eu não fiz edições na gravação da apresentação e que essa apresentação foi só um treinamento. Então vamos começar. Bom dia a todos. Meu nome é Daniel Hahnemann. Meu orientador é o Dr. Antônio Moraes e o meu trabalho se chama Uma solução para a predição do índice fluviométrico do Rio Amazonas em Santarém, utilizando uma abordagem neurofuzzy. Bom, um breve sumário. Primeiro vou introduzir o trabalho falando sobre também os objetivos gerais e específicos, o objetivo geral e os objetivos específicos. Depois eu vou falar sobre os sistemas inteligentes híbridos. Depois eu vou fazer lá sobre uma metodologia, sobre tudo que foi estudado nesse trabalho. Depois vou dar uma solução para o problema proposto, passando pelos resultados e que vão ser também avaliados. E por fim, as considerações finais, o que inclui os principais problemas encontrados e os projetos futuros. Bom, a natureza do nível dos rios não é estacionária, o que significa que ela varia no decorrer do tempo. A cada ano, ela é diferente do ano anterior. Os malefícios causados pelas alterações dos níveis dos rios, que são, por exemplo, nas questões de secas, quando o nível fica muito baixo, pode causar dificuldade no transporte fluvial e problemas nas plantações, por exemplo. E nas cheias são os casos principais de inundações que acontecem nas casas e na própria natureza, nas casas das pessoas que moram próximas. Os problemas são sazonais e podem ser antecipados. Apesar dos problemas serem não estacionários, eles são sazonais, o que significa que todo ano ocorre um período de seca e um período de cheia. E graças a isso, os dados podem ser previstos. Bom, a série histórica do nível dos rios são feitos em Santarém, Manaus e Itaituba, que são as cidades que foram estudadas neste trabalho. As técnicas computacionais são capazes de automatizar essas previsões com baixa taxa de erro, e nós vamos ver elas agora com melhor detalhamento. Entre RNA, CIF e ANFIS, que vão ser explicados melhor posteriormente, o ANFIS foi o que gerou as melhores previsões no trabalho estudado pelo Singh, Panda e Lammers. Eles estudaram as três técnicas e a que deu o melhor resultado foi o ANFIS, que é o neurofuzzy. Por isso esse foi o que foi trabalhado nesse trabalho. Existem outras técnicas, mas esse trabalho tem como objetivo, além de prever o nível do rio, também estudar essa técnica especial. A geração do índice para previsão fluviométrica por meio de abordagem ANFIS. Como eu falei, vai ser esse que vai ser trabalhado foi trabalhado nesse trabalho. Recursos de visualização do ciclo anual fluviométrico. Bom, para facilitar o entendimento dos usuários dos dados disponibilizados, eles também foram colocados colorações e outros efeitos gráficos para facilitar para pessoas que não são da área o entendimento do trabalho. Dados dos rios Amazonas e Tapajós, nas estações de Manaus, Itaituba e Santarém, e a data definida para fazer o treinamento do sistema foi de 1 de março de 2004 até 28 de fevereiro de 2017. Bom, o Rio Amazonas, nele está contido as estações de Santarém e Manaus, enquanto nos Tapajós, o de Itaituba e Santarém. Ou seja, Santarém é banhado pelos dois rios, a cidade de Santarém. O objetivo geral desse trabalho é elaborar um programa integrador para previsão fluviométrica, usando a abordagem ANFIS
para monitorar e prever eventos hidrológicos extremos, ou seja, de secas e cheias. Os objetivos específicos são disponibilizar os resultados desse sistema online em gráficos e tabelas, elaborar recursos de visualização utilizando colorações. Disponibilizar os resultados online em gráficos e tabelas são tanto os dados previstos quanto os dados da série histórica. Elaborar recursos de visualização utilizando colorações, como explicado anteriormente, para poder... Já foi explicado anteriormente, no futuro também vai ser explorado com melhor, então acho que eu deu para entender. Realizar simulações através de dados históricos. Através dos dados pretéritos, que o sistema vai usar para aprender e de fazer previsões para os próximos dias. Verificar a aplicabilidade global para ver se o sistema pode ser utilizado em outras cidades com a mesma função. E contribuir para o debate sobre a área ambiental, principalmente focado na região da floresta amazônica. Sistemas inteligentes híbridos. Eles são resultantes da combinação de técnicas computacionais diferentes, aproveitando as vantagens e superando as deficiências dela. Ou seja, duas ou mais técnicas são combinadas para aproveitar, somar as vantagens delas e tentar suprir as desvantagens de cada uma delas separadamente, tornando isso um sistema muito mais robusto para resolver determinados tipos de problemas específicos. Bom, os sistemas que foram usados são o RNA, a rede neural artificial, o sistema de inferência fuzzy, que trabalha com lógica fuzzy, o LF, e combinando esses dois, o neurofuzzy. Não fiz. A RNA, ela aprende com a experiência e com isso encontra novos dados com base no conjunto de dados de entrada. Com uma certa quantidade de dados de entrada, ela responde com um dado de saída. Ela tem a capacidade de se adaptar, aprender, classificar e reconhecer padrões, além de generalizar ou agrupar dados. Ela tem tolerância a falhas, é flexível, o que significa que pode funcionar em diferentes situações, é robusta, o que significa que pode funcionar mesmo em situações anômalas, com anormalidades, e trabalha com paralelismo. Bom, o sistema CIF, né, o sistema de inferência fuzzy, ele tem a transição gradual dos dados, o que significa que não é a típica trabalho booleano do computador, que é só 0 e 1. O que significa que ele também trabalha com valores entre 0 e 1, 0,5, 0,2. Ele modela o modo incerto do raciocínio humano, incorporando ao modelo graus de indecisão, confortabilidade e satisfação. É aquela ideia, o copo está meio cheio ou meio vazio, por exemplo. Quando o copo está cheio? Ele pode estar muito cheio, pouco cheio, mais ou menos cheio. Esse é o conceito de lógica fuzzy, que simula o pensamento humano para uma máquina, que no caso só funciona em sim ou não, ligado ou desligado. E é muito utilizado em previsões hidrológicas de acordo com o trabalho do Gil. Neurofuzzy. O ANFIS é um sistema que treina, testa e aprende a identificar padrões. Tanto o treinamento quanto os testes, quanto essa aprendizagem vão ser explorados posteriormente. Mas a ideia é que ele combina o aprendizado das RNAs com a interpretação e adequação da lógica fuzzy. Ou seja, ele combina as duas técnicas para fazer algo melhor. Ele tem a possibilidade de integrar o conhecimento de uma base de dados com o conhecimento tácito de um especialista. Juntar as vantagens de um ser humano com as vantagens de uma máquina em um trabalho só, juntando sistemas diferentes, no caso. Bom, vamos para os materiais e métodos utilizados. O local da pesquisa, inicialmente. Bom, aqui nós temos um diagrama unifilar que mostra a área que foi escolhida para o trabalho. Para encontrar esta área, foi necessário ver vários diagramas unifilares e definir qual seria o mais útil para isso. No caso, quais aceitassem todas as exigências. Aqui, as linhas desse diagrama representam os rios. E essas setas
esses triângulos representam as estações. A direção que ele aponta é a direção que o rio flui. Se ele estiver branco, significa que se a seta estiver branca, não tem dados suficientes, e se estiver preta, é porque possui dados suficientes. E essas setas estão em cada uma, mostram onde estão as estações. No caso aqui nós vemos a Santarém, Manaus, Itaituba e algumas outras. Itacoatiara também possuía dados suficientes. Então, por critério de desempate, foi escolhido Manaus por ele ter ainda mais dados. Isso é precisar de um por mesmo rio, né? Por cada rio. Boca do Inferno e Curuaí são estações que estão afluentes também de Santarém. Porém, esses rios são muito pequenos e por isso irrelevantes. Então, felizmente, deu para trabalhar, mesmo eles não tendo dados suficientes. Desprezando que, já que eles não devem influenciar diretamente por serem muito pequenos. A influência deles é baixa. Bom, continuando. Aqui é o mapa que demonstra a área estudada, para uma melhor noção. Nós temos aqui sublinhado em vermelho Manaus, Santarém e Itaituba, e nós vemos o tamanho dos rios Amazonas e Tapajós, como eles são bem extensos. Sem contar, também conseguimos ter uma melhor noção da distância que Manaus se encontra de Santarém. É bem distante, porém, mesmo assim, influencia e foi possível fazer o estudo. Aqui são os dados e eles estão a montante, ou seja, a altura está maior em Itaituba e Manaus, e por isso o rio corre para Santarém. Os dados adquiridos das 3 estações, agora que elas já foram estabelecidas, graças ao diagrama unifilar, são de 2 sites da ANA, a Agência Nacional de Águas, que são o Hidroweb e o Gestor PCD. Em cada um dos 2 sites foram adquiridos dados das 3 estações, sendo que no Hidroweb são os dados históricos, a série histórica bem mais antiga, já que lá possui essa série histórica bem antiga. E na data onde ele não possui mais dados, no dia seguinte entra o gestor PCD, com seus dados também completando a série histórica, até o dia atual, visto que o gestor PCD possui dados diariamente atualizados. Aqui mostra os portos onde as estações que captam o nível do rio estão instalados. Aqui nós temos a de Santarém, né, que é em um porto, nós vemos alguns barcos. Manaus também, num porto com seus respectivos barcos. E em algum local desse círculo vermelho encontra-se a estação. E Itaituba, que também tem o mesmo raciocínio. As 3 estão da mesma forma. Essas estações, né, essas plataformas de coleta de dados, elas captam o nível do rio de acordo com a pressão. E elas precisam ter uma proteção para evitar que ocorram erros. Eu mostrei essas estações para dar uma noção melhor do que acontece em Itaituba, onde na captação dos dados, por exemplo, do dia 27 até 11 de fevereiro, foi identificado que começou no dia 3 de fevereiro a ocorrer um erro, um problema a ser estudado no nível do rio. Visto que, de repente, no dia 3, o nível que era coletado de uma forma começou a ser de outra, com menor precisão, valores muito diferentes de um dia para o outro, de um dado para o próximo, do que era antes, que era mais harmônico. Talvez isso tenha acontecido, a teoria é que os barcos, que como a proteção foi prejudicada, os barcos estejam influenciando, como os barcos geram ondas, eles estejam prejudicando, né, alterando o nível do rio. Em Santarém isso não aconteceu. Porém, mesmo antes do dia 3, nós vemos que o nível de Santarém é mais preciso, demonstra ser mais preciso, uma coisa mais suave, né, do que o de Itaituba. E o de Manaus é ainda mais harmônico, os dados mais suaves, dá para ver melhor a curva do aumento do nível do rio de acordo com o passar do tempo. E já mostramos aqui antecipado que esse de Manaus possui dados faltantes, que no futuro vamos mostrar como resolver esse tipo de problema. Bom, a validação dos dados agora, nós vamos verificar se a relação entre a estação de Santarém e seus afluentes. Para fazer essa verificação, é usada a técnica de coeficiente de correlação linear de Pearson, com uma fórmula matemática que
para evitar, né, de mostrar esse tipo de coisa, vamos logo mostrar o resultado. O coeficiente de Pearson de Manaus para Santarém, de M para S, foi de 98%, enquanto que o de Itaituba para Santarém foi de 88%. Com esse coeficiente alto, mesmo o de Itaituba sendo inferior ao de Manaus, também é considerado alto. Com essa consideração de ser alto, a gente conclui que pode ser feito o estudo neles. Se fosse um número muito baixo, a gente veria que não há relação, apesar de estar um nível maior, entre a estação de Manaus e Itaituba em relação a Santarém. Mas felizmente nesse caso foi possível. Bom, as três estações possuem dados atualizados diariamente, em uma série histórica de mais de 10 anos, o que também é uma exigência para que o estudo fosse feito. Era necessário possuir dados históricos, pretéritos, e também dados atualizados diariamente, senão não tem como fazer. O ano hidrológico definido foi pelo intervalo de 1º de outubro do ano anterior até 30 de setembro do ano atual. Um exemplo, para entender melhor isso, é que o ano hidrológico de 2017 foi de 1º de outubro de 2016 até 30 de setembro de 2017. No dia 30 de setembro de 2017 foi o último dia do ano hidrológico de 2017. E esse valor foi definido, esse ano hidrológico, foi definido diferente do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro, por um artigo, por exemplo, do Pandey, que explica que o ano hidrológico na área amazônica é definido de acordo com o momento que começam as chuvas, que é 1º de outubro, que é quando os níveis começam a encher. Então, os trabalhos com nível de rio na floresta amazônica, normalmente se trabalha com essa data. Por isso ela foi dotada também deste trabalho. Bom, a validação dos dados agora sobre os dados padronizados foram padronizados para 1 por dia, sempre às 7 horas. Para explicar isso, por exemplo, imagine que, eu não tenho mais certeza de cabeça, mas a ideia é, em Santarém, os dados são coletados pelo hidroweb de 15 em 15 minutos, sendo que no gestor PCD é de hora em hora. O Manaus, no gestor PCD, é de 2 vezes por dia, às 7 e 17 horas, sendo que no hidroweb é 1 vez por dia, às 7 horas da manhã. Não havia um padrão muito bem definido. Cada estação e cada site tinha um valor diferente. Então, para padronizar, foi definido um dado por dia às 7 horas. Isso foi considerado suficiente para fazer o estudo. A quantidade de dias a serem previstos é definida como de médio prazo. De curto prazo seria na questão de horas. Porém, o problema de escolher em questão de horas é que não daria tempo de a previsão ser útil para as sociedades locais, para fazer acúmulo de água antes de uma situação de seca ou tirar as pessoas dos locais antes de uma inundação. Então não é interessante. No longo prazo seria em meses. Infelizmente, apesar de que seria ótimo poder prever meses atrás, o que vai acontecer daqui a alguns meses, e quanto mais distante a previsão, menos precisa ela é. Então é interessante que seja uma coisa mais precisa. Então foi escolhida a médio prazo, né, sem nenhum dos extremos, que seria no caso de semanas. E o escolhido para esse trabalho foi de 1 a 15 dias. Falhas na sequência de coleta de dados causam problemas, né, falhas na série de históricas. Como foi mostrado anteriormente, quando há uma falha, um dado incorreto, isso gera dificuldades, ruídos no trabalho e até mesmo dados faltantes. Se forem poucos dados faltantes, eu vou mostrar posteriormente como se resolve esse problema. Porém, para dados muito extensos, muitos dias seguidos sem dados, não há como resolver isso. O caso mais atual disso foi em Itaituba, no dia 1 de outubro de 2003 até 29 de 2 de 2004. Durante todo esse intervalo, não teve nenhum dado registrado. Talvez por algum problema na plataforma de coleta de dados, que demorou a ter uma manutenção, ou algum erro no sistema. O que importa é que não tem esses dados. Então, como não tinha como resolver por serem 150 dias, 5 meses de dados faltantes, o jeito foi os dados para treinamento, que são os dados mais importantes, começarem no dia 1 de 3 de 2004, um dia após esse buraco, vamos dizer assim. Bom, para os dados faltantes com
poucos dias sem dados ou com problemas, a solução foi simplesmente usar a interpolação. Aqui, para mostrar o que significa isso, é simplesmente calcular a média para os valores faltantes de acordo com os seus vizinhos presentes, os próximos vizinhos presentes. Aqui, por exemplo, em Santarém, de 2010 a 2015, se nós interpolarmos, vemos que os buracos desaparecem com a técnica de interpolação linear. O mesmo para Manaus, que tem menos dados faltantes, porém também foram preenchidos. Itaituba, mesma coisa. Porém, ele teve um problema em 2013, como a gente pode observar aqui no topo desta, entre aspas, montanha, onde, por a falta de dados logo no topo, fica difícil saber até qual altura neste ano hidrológico alcançou. E por causa disso, o jeito foi interpolar, ciente de que aqui há um problema. Mas como foram poucos dados, deu para considerar que o sistema continuou confiável, apesar desse problema. Aqui agora vou explicar sobre a correção dos dados, com esse exemplo bem interessante também de Itaituba, onde vários problemas aconteceram no mesmo local, no ano de 2016. Bom, o primeiro caso, aqui os dados amarelos são os do Hidroweb e os vermelhos são do gestor PCD. Como a gente já viu, os dados do Hidroweb são os pretéritos e o gestor PCD os mais atuais. Bem na transição de um para o outro, a gente identificou, por exemplo, aqui esse dado mais claro, que em um dia, por exemplo, estava o valor X, no dia seguinte X menos 30 e no dia seguinte X mais 1, por exemplo. Não faz sentido ter essa mudança tão abrupta duas vezes. Então, o que acontece? Esse X menos 30 é removido e tirado a média dos valores vizinhos, que no caso de X para X mais 1, aqui vai ficar X mais meio, por exemplo. Ou seja, uma interpolação desse dado. Ele é removido e interpolado. No lugar dele, há uma interpolação. Outro exemplo disso seria esse vermelho claro no gestor PCD também. Foi um dado que teve uma alteração muito abrupta, o dado é removido e interpolado. Aqui houve um caso mais complexo de dificuldade, que a gente foi identificado que no mesmo intervalo, no momento que tem dados tanto do gestor PCD quanto do Hidroweb, na interseção, os dados são muito diferentes de um site para o outro, para a mesma estação, para o mesmo local, tudo igual. Só o site que é diferente disponibilizando e os dados são bem diferentes. A gente vê que há uma diferença em torno de 50 centímetros de um site para o outro. Então, o que foi feito? Foi considerado que os dados do Hidroweb eram mais confiáveis, visto que há essa mudança abrupta para cima nos dados do gestor PCD. Com essa identificação, parece que os dados do gestor PCD estavam usando bom senso mesmo, os dados do gestor PCD estavam errados para baixo e depois, de repente, foi corrigido para cima. Por causa disso, para resolver esse problema, os dados do gestor PCD foram desconsiderados e do Hidroweb considerados, através do bom senso. Para esse momento aqui que estava faltante, foram aproveitados os dados do gestor PCD que seriam apagados, usando uma técnica de regressão linear, que simplesmente pegou os dados do gestor PCD, deu um Ctrl X e jogou eles para cima e encaixou eles nessa, como a gente viu, ficou verde. São os mesmos dados, só que somado, por exemplo, não tenho certeza do número, 50 centímetros para cima em cada dado. E aqui, onde houve no gestor PCD um buraco sem dados faltantes, foi feita a interpolação. Como a gente vê nesses dados verdes de correção, funcionou perfeitamente por serem poucos dados e, assim, todos os dados foram preenchidos de forma mais confiável possível. Aqui é um exemplo de dados que não foram corrigidos. Foi identificado o problema, porém a decisão foi mantê-los, porque quando foi tentado remover esses dados de que houve um aumento drástico de um dia para o outro, e por bom senso considerado que estava errado, quando tentou-se remover esses dados e fazer uma interpolação, o resultado final do trabalho ficou pior do que mantendo. Então a decisão foi manter. Infelizmente, pode ser realmente que demorou para chover e por isso choveu muito e isso encheu muito o nível do rio de um dia para o outro. É possível realmente que isso ocorra. Não foi uma mudança drástica de um dia para o outro e depois voltou a normalizar. Não, foi uma mudança que, como a gente vê, manteve-se depois. Bom, com todas essas coisas, com os dados que por bom senso foram identificados como incorretos e corrigidos, com os outros que foram decididos manter, depois de todos esses trabalhos, foi-se concluída os dados
tudo interpolado, tudo certo. E esse aqui são os dados de entrada para treinamento do nível, né, em centímetros das 3 estações no intervalo de 1/3/2004 até 28/2/2017. A gente pode ver rapidamente, só de olhar para o gráfico, que os dados de Manaus, em vermelho, são muito mais cheios, né, o rio em Manaus, do que nos outros dois, né, do que em Santarém e do que em Itaituba, do rio Tapajós, né. Bom, agora técnicas de visualizações utilizadas. A coloração das tabelas e gráficos com sinal de alerta e para visualizar a transição. Eu vou explicar isso melhor e, pela falta de tempo, eu vou agilizar aqui. Os valores limítrofes definidos por meio de média amostral e desvio padrão. Bom, para fazer essa coloração, é necessário definir os valores limítrofes. Para isso, foi utilizado essa tabela aqui, que pega o valor do x com traço em cima, que é o média amostral, e o s, que é o desvio padrão, essas duas variáveis. Então, para cada estação foi definida a média e o desvio padrão, e com isso definido a cheia, o valor limítrofe para cheia, para normal e para seca. Então, como é que fica? Para cheia vai ser o valor da média amostral mais 2 vezes o desvio padrão. Para seca, a média amostral menos 2 vezes o desvio padrão. E para o normal vai ser a média amostral mais ou menos o desvio padrão. Nesse intervalo do mais para o menos, desvio padrão, é o valor do normal. Para explicar e entender isso melhor, vamos usar um exemplo prático aqui. Primeiro foi definido qual seria a média e o desvio padrão de cada uma das 3 estações. Depois foi identificado o valor de seca, de normal e de cheia de acordo com as fórmulas. Por exemplo, quanto seria a seca de Santarém? Vamos lá. 503 menos 2 vezes 212. 2 vezes 212 dá 424. 503 menos 424 vai dar 78. E por isso esse é o valor de seca. Todos os outros foram seguindo o mesmo raciocínio de acordo com as fórmulas. E nós chegamos nessa tabela, definimos os valores que vão ser muito utilizados a partir de agora, para fazer a coloração e o degradê que vai ser explicado agora. Com os valores definidos, a próxima etapa foi considerar eles de 0 a 1, encontrar o resultado deles para 0 a 1, sendo 0 o valor de seca e 1 o valor de cheia e o meio o valor de normal. Então vamos lá. Sendo x o valor do nível em uma determinada célula, ou seja, de um determinado dia, o que nós fazemos? Se ele for menor, uma condição, se ele for menor que 78, nós vamos trabalhar agora com o valor padronizado, normalizado, que normaliza os valores de nível em valores entre menos 2 e 2. Isso é uma forma padrão de normalização que nós definimos que se for abaixo de 78 vai ser menos 2, se for acima de 928, em Santarém no caso, vai ser 2. E entre 290, aquela mesma coisa que a gente viu anteriormente, vai ser 0. Para esses dados normalizados chegarem entre o valor entre 0 e 1, cada coluna dessa tabela é um passo. Primeiro foi transformar em menos 2 e 2, soma duas unidades, vai ficar entre 0 e 4, divide por 4 vai ficar entre 0 e 1. Bem simples assim. Por exemplo, 1 dividido por 4 vai dar 0,25. Divididos, organizados os valores entre 0 e 1, para poder fazer a fusificação, a próxima etapa foi colocar isso numa tabela. Já temos uma tabela, uma matriz, no Google Planilhas, com os dados de entrada do sistema, da Santarém, Itaituba e Manaus. Com essa fórmula, nós transformamos esses valores em umas outras colunas para valores entre 0 e 1. Com a fórmula, se o x for menor que 78, vamos colocar o valor 0, sendo x a célula referida. Isso vai ser mostrado logo em seguida. Se o x for maior que 78, porém menor que 290, um cálculo, por causa do degradê, ou seja, valores entre 0 e meio, 0,1, 0,2, 0,3. Se for entre 290 e 715, o valor fica fixo em meio. Se for acima de 715, porém abaixo de 928, de novo um degradê entre meio e 1, 0,6, 0,7, até 0,9 no caso. E se for acima de 928, o valor padrão é 1. Vamos ver como é que fica isso. Aqui nós temos as 3 colunas de Manaus, Santarém e Itaituba, e com essas fórmulas que eu acabei de mostrar,
com essa forma que eu vou mostrar, fica o valor entre 0 e 1 das referidas 3 colunas, mais 3 colunas, 6 colunas. O que foi feito? Depois de colocar esses valores numéricos, foram usadas formatação condicional para que esses valores fiquem com o fundo com uma cor entre branco, para representar uma situação normal, vermelho seca e azul cheia. No exemplo que nós estamos vendo, são somente casos de seca, né? Só vermelhos e brancos, normais. Para isso, como a gente não tem o olho humano não consegue ver muito bem a diferença entre um vermelho muito escuro, só que ainda não tão escuro quanto o vermelho puro, quando o valor é 1 ou 0, ou seja, os valores limítrofes, foi utilizado a cor negrito. Ou seja, se for valor 0 ou 1, ou seja, uma situação de alarme, fica negrito. Negrito identificando um alerta. Então, para o resto, foi feito esse degradê. A coloração das cores. Se for 0, vai ser cor vermelha de fundo. Se for 1, vai ser cor azul. Se for meio, a cor branca. E para valores intermediários desses, o Google Planilhas faz isso. Ele faz o degradê que nós estamos vendo aqui. Por exemplo, estava em meio, estava branco. Com 0,47 começa a ficar um vermelho claro. Enquanto menor, né, o valor mais próximo de 0, mais próximo do vermelho puro, nós chegamos. E aqui, com isso, graças a isso, a técnica de visualização, quando for disponibilizada essa tabela, é que só de olhar para essa tabela, sem ficar olhando para os números, definindo as coisas, a gente vê que o nível está secando, estava normal e começou a secar, e está se aproximando de uma situação de alerta de seco, ou seja, do valor 0. E nós vemos também que Itaituba e Manaus começaram a secar nesses dias, e logo em seguida, alguns dias depois, Santarém também começou a secar, mostrando mais uma vez que realmente há uma influência dessas duas estações em Santarém. Quando elas começam a secar depois Santarém, e o mesmo aconteceu com momentos em que estava enchendo, e também o momento que estava normalizando, ou seja, que estava numa situação de alerta, ou próximo, e começou a voltar para o meio. Também Santarém acompanhou isso. Aqui nós vemos também que além da disponibilização em tabelas, vão ser em gráficos. E além da disponibilização em gráficos, a coloração também é feita nos gráficos. Como nós podemos ver que Santarém, por exemplo, de 2010 a 2015 em centímetros, gera esse gráfico aqui. E nós vemos que, por exemplo, no início, em 2009, 2010, estava ocorrendo situações de seca. Só de olhar para o gráfico a gente percebe isso. Estava ocorrendo situações de secas alarmantes, não somente no degradê de vermelho, mas também de vermelho puro mesmo, estava bem seco lá, porém não estava tendo problemas de enchentes. Com o tempo, o nível foi enchendo mais do que o normal, e com o tempo nós vimos situações em que estava tendo inundações, porém pelo menos não estavam tendo situações de seca. Só em 2012, pelo visto, que eles tiveram inundação e seca no mesmo ano. Então deve ter sido um ano bem ruim para eles. Olhando para o gráfico, a gente já vê essas informações todas sem ter que ficar lendo muito número, muitas informações. O mesmo foi feito para Manaus, e também teve a mesma situação, né? De que antes teve situação de secas e depois de cheias. E o mesmo para Itaituba. Novamente, nós vemos que Itaituba tem um gráfico com mais problemas, mas mesmo assim dá para também ter uma noção de que ele teve situações de secas e de cheias. Bom, agora nós vamos mostrar um gráfico com os valores de alerta em Santarém. Com novamente seco, vermelho, normal, branco, cheia, azul. O degradê. E agora o verde é o valor do alerta do nível. Ou seja, onde está a situação? Vamos lá, de 0 a 78 centímetros, a linha verde está no 0. 0 nós sabemos que é seca. Quando chega a partir de 78, há um degradê, ou seja, uma subida crescente na linha verde, o que significa que estamos passando de 0 para meio, bem gradativo, na fusificação. Chegando no 290, nós chegamos no valor meio, que nesse momento é padrão, fica na horizontal, ou seja, não aumenta nem diminui, fica fixo em meio, até chegar em 715, onde chegamos no momento em que volta a crescer, né, de meio até 1, e quando chega no valor 928, para no 1. A partir de 928 até 1 bilhão de centímetros vai ser 1, ou seja, está cheio, o que importa é que está inundando. E nesse gráfico mostra perfeitamente isso graças à cor verde. O próximo gráfico é o conjunto fuzzy que é esperado por sistema de pertinência no caso de Santarém. Novamente, as cores são as mesmas, só que agora o verde escuro é um exemplo.
Mas vamos lá. Novamente, se, por exemplo, estiver até 78, agora os valores 0 e 1 não são da mesma forma. Vou explicar aqui. Olha só, de 0 a 1, de 0 a 78 centímetros, estamos 100% seco, ou seja, 1 seco, e 0% normal e cheio. A partir do 78 até o 290, há uma situação gradativa, onde vai deixando de estar 100% seco, ou seja, 90% seco e 10% normal, 80% seco e 20% normal, até que nós chegamos no momento onde está 100% normal e 0% seco. No exemplo aqui no verde escuro, é um exemplo de 100 centímetros, que é um pouco acima de 78. Nesse momento, se nós subirmos na vertical, nós vamos ver que estamos a 25% normal e 75% seco. Ou seja, está deixando de estar 100% seco e está deixando de estar 100% normal. É aquela ideia do copo. O copo está, meio cheio ou meio vazio. Aqui nós vemos que a resposta pode ser: ele está 50% seco e 50% cheio. Ou está 100% normal, na média. É mais ou menos isso a ideia, mostrando o conjunto fuzzy simulando a inteligência humana de ter sentimentos, como foi explicado anteriormente. A mesma coisa aconteceu entre 290 e 715, está 100% normal, 0% seco, 0% cheio. E a partir de então há também esse degradê, né, de branco até o azul, de azul claro até o azul puro, que é quando chega no 928, como eu já expliquei anteriormente. Bom, agora que nós já temos as técnicas de visualização para poder disponibilizar os dados online, vamos para a parte de previsão dos dados, que vão utilizar essas colorações também e tudo mais, porém agora na parte prática do trabalho. Bom, aqui nós temos um exemplo de dados a serem inseridos no sistema ANFIS, que são os dados da matriz A1. Qual é a diferença daqui da matriz que nós vimos até então? É a coluna Previsão Santarém. Agora nós só temos as colunas de nível das 3 estações e a data, que só serve aqui para facilitar. Tanto a primeira coluna como a primeira linha são somente títulos para facilitar a visualização dos dados. Na hora de alimentar o sistema ANFIS, a primeira coluna e a primeira linha, que são só títulos, não são inseridos. Então, as 3 colunas de níveis e também a previsão Santarém. Como é que se chega nesse valor? A seta está mostrando. O valor 629 na primeira linha da previsão Santarém é referido à segunda linha da nível Santarém. Ou seja, a previsão para o dia seguinte é o valor da próxima linha. É bem óbvio isso. O valor da previsão para o próximo dia no dia 1 é o valor que está no dia 2. E assim nós preenchemos a previsão Santarém. O mesmo foi feito com as outras estações também, da mesma forma. Mas não foi somente feito para o dia seguinte. Foi feito para o dia seguinte, 2 dias, 3 dias, até 15 dias. Ou seja, foram feitos 15 sistemas ANFIS. Um para prever o dia seguinte, o A1. Outro para prever o dia depois de amanhã, A2. Um para a semana que vem, A7. E um para daqui a 15 dias, A15. Cada um deles pega as informações de Manaus, Santarém e Itaituba, como está sendo mostrado nesse esquema. Cada um deles adquire esses dados para fazer sua devida previsão. Cada sistema prevê apenas um dia específico, de 1 a 15 dias. Bom, por um exemplo, vamos ver o exemplo do A7. A tabela do A7 mostra a previsão para daqui a 7 dias. Ou seja, no dia 1 vai mostrar, na previsão Santarém, um valor no dia 8, que é 315. Essa seta também aponta, também mostra da mesma forma que o A1, só que para 7 dias, não somente o dia seguinte. Aqui é o esquema da rede neural artificial, que simula a rede neural biológica. A ideia é que nós temos 3 entradas, que são, como nós vimos, o nível de Santarém, de Itaituba e de Manaus. Suas 3 respectivas formas que tem de seco, normal e cheia. Ou seja, Santarém vai ter seu Santarém seco, Santarém normal, Santarém cheia. Mesma coisa para Itaituba e para Manaus. E isso forma uma grade de 27 regras, que é o 3 vezes 3 vezes 3. 3 variáveis de entrada, 3 MF, vezes 3, pela combinação, né, das possibilidades. Sempre uma de Santarém, uma de Itaituba, uma de Manaus. Vai dar, por exemplo, seco, seco, seco. Outra possibilidade, outra regra, seco, seco, normal, seco, seco, cheio, até chegar em cheio, cheio, cheio. Essa análise combinatória dá 27 possibilidades, ou seja, 27 regras. Aí, para a saída MF foi definida linear, e a saída, que é só um, que o sistema de rede neural sempre tem somente uma saída, é a previsão Santarém.
essa variável. Então temos 3 variáveis de entrada, que são os círculos pretos, e uma de saída, que é a previsão Santarém. Aqui é a função de pertinência, que é a curva gaussiana de Santarém, que no caso, como nós vemos, temos o valor seco normal, que está destacado com a cor vermelha, para facilitar a visualização, e o cheio. Como nós podemos ver, para Santarém, né, comparando aqui com o que era esperado, ficou muito parecido. A única diferença, facilmente visualizada, é que o tipo de função de pertinência de entrada do que o sistema ANFIS criou automaticamente é gaussiana, em contraponto àquela que a gente tinha visto que era trapezoidal, mas o sistema conseguiu identificar o sistema fuzzy bem parecido com o que era esperado. Então, aqui é o editor ANFIS com os dados de entrada, ou seja, dados de treinamento, por exemplo, da variável A1. Esses dados estão mostrando somente os dados de saída, que são da previsão Santarém, e que foram entradas no sistema. Que no caso, nós podemos ver que são pontos azuis, cada variável, cada dado de saída de uma linha é um ponto, e nós vemos que esses pontos geram ondas, entre aspas, e cada comprimento de onda, entre aspas, novo, que é o lambda, é um ano hidrológico. Por isso que nós temos 13 ondas, porque são 13 anos de entrada. E depois de fazer o treinamento do sistema, foi feito um teste para validar a solução com dados do ano hidrológico de 2003. E nesse exemplo aqui vai ser da matriz 15. Ou seja, depois de fazer o treinamento dos dados do sistema ANFIS A15, é feito teste com a matriz B15. E nós vemos aqui que o teste ele mostra os dados de entrada, igual ao anterior, azul, e os dados previstos na cor vermelha, para a pessoa visualmente comparar. E nós vemos que os dados azuis estão bem parecidos com vermelhos, a tal ponto de que nós não conseguimos ver os pontos azuis, porque os vermelhos estão por cima, com alguns pequenos erros aqui, mas nós vemos visualmente que foi bem satisfatório o resultado desse teste no ano de 2013. Os dados foram bem validados. Bom, aqui são as regras ANFIS dos dados de entrada, por exemplo, da matriz A3, em centímetros. Qual é a ideia aqui? Nós temos as 3 variáveis de entrada, né, com suas 27 regras, que foram explicadas anteriormente, e a previsão Santarém. Por exemplo, se eu entro com os dados de Manaus, de 2.348, que no caso são os dados de entrada do dia 28, que foi o último dado de treinamento, ele vai mostrar que a previsão Santarém deu 442 centímetros. Sendo que o valor real, que foi identificado 3 dias depois, já que é a matriz A3, né, foi de 446, ou seja, houve um erro de 4 centímetros. Mas não dá para saber se 4 centímetros é um erro grande ou pequeno. Para isso, nós temos que fazer o erro relativo para identificar se esse erro de 4 centímetros é considerável satisfatório ou não. Como é o erro relativo? O valor real de 446 é o x0 e o xs é o previsto pelo sistema, de 442. Bom, o valor real de 446 menos o 442 vai dar 4, como a gente já viu. Dividido pelo 446, que é o valor real, fica 4 dividido por 446 dá menos de 1, ou seja, menos de 1%. O erro relativo foi inferior a 1%, e por isso foi considerado satisfatório para este estudo. A taxa de erro em centímetro dos treinamentos, de A1 a 15, bom, eu esqueci de explicar, faltou explicar na hora do treinamento, que quando ele treina, ele já mostra um valor de taxa de erro. O sistema ANFIS, ele faz isso. Esses dados, quando foram treinados os 15 modos, bom, esses dados foram adquiridos e para cada um no número de dias, né? A taxa de erro no A1, né, no primeiro ANFIS, foi de 3 centímetros e no final, né, depois de todos esses, nós temos que somando eles deu 152 centímetros. Tirando a média, dividindo por 15, dá 10 centímetros, ou seja, o erro médio no treinamento foi de 10 centímetros para esta situação. Bom, esse segundo aqui é o erro em centímetros de cada uma das 15 previsões, feito através de linhas de comando, com os valores do nível do dia 1/10/2015. Qual é a ideia? Foi feito treinamento, ao invés de ser até o dia atual, em 2017, no caso que foi feito o estudo,
foi removido os dados a partir de 2015 para fazer uma simulação, imaginando que nós estamos em 2015, treina até 2015 e pega os dados para ver o erro. Depois vai para dia seguinte, como a gente está em 2015, a gente sabe os valores futuros, vai podendo validar ver os dados reais, os observados. E vai fazendo isso até 2017, para poder fazer uma simulação de como seria fazer o trabalho por 2 anos depois de começar, no caso. Então, nós temos aqui a diferença em centímetros, como a gente já tinha visto, né? 3 centímetros para A1, para A2, 5 centímetros. E depois o erro relativo, que é em porcentagem, né? Meio por cento, 7%, a gente vê que sempre há esse crescimento. E quanto mais distante, como eu já havia dito, agora observando, né, na prática, pior a previsão, mais errado. E no A15 nós vemos que dá 25 centímetros, 3,7% de erro. Um erro bem errado. Agora, para facilitar o entendimento, agora com os dados já reais, depois de fazer esses testes todos, foi feito na prática para ver se funcionava. Então, no dia 26, foi feito rodados esses linhas de comando para os dias 27 até o dia 10 de fevereiro de 2017. E, por dia, foi preenchendo o valor observado real. No dia seguinte, até 15 dias depois, preencher os dados observados. A linha vermelha são os dados previstos e a azul os dados observados. Das previsões, ou seja, no dia 26 foi realizado foi visto toda essa linha vermelha e azul, 15 dias depois, foi completada. E nós vemos que nesse caso aqui, 15 dias depois, nós podemos observar que o erro quadrático médio entre os 15 dias foi de 10 centímetros. Isso foi feito durante um mês. Nesse mês, o melhor caso foi no dia 10, que foi prever do dia 11 até o dia 25 de fevereiro de 2017, onde o erro quadrático foi de 1,8 centímetros. Como nós podemos ver visualmente mesmo no gráfico, ficou bem próximo ao previsto do real. E o pior caso foi no dia 16, prevendo do dia 17 até o dia 3 de março do mês seguinte, onde nós podemos ver visualmente que o erro o previsto ficou bem distante do observado, com erro quadrático de 13,5 centímetros. Bom, apesar de ter sido bem pior do que o anterior, ainda é uma solução satisfatória, um erro médio de 13 centímetros. Até porque, para 15 dias é muita coisa, é uma distância bem distante. Bom, sobre os resultados, né, até agora, as características desejáveis de um sistema de previsão, de acordo com Matriata, são ter oportunidade, precisão e confiabilidade. A oportunidade é a margem de tempo suficiente e previsões precisas, ou seja, que o sistema não adianta prever, ele tem que prever com tempo suficiente para que a previsão seja útil de alguma forma, para que sejam deslocadas pessoas no momento de enchente ou armazenamento de água para situações de secas. E 15 dias é considerado suficiente para isso, até 7 já seria. Precisão, as previsões com exatidão na magnitude e no horário, ou seja, a precisão funciona da seguinte forma: vai ter uma seca daqui a 10 dias. Realmente ocorre uma seca daqui a 10 dias. Vai ter uma cheia daqui a 20, daqui a 15. E realmente ocorre. Vai ter uma seca agora em 3 dias. E realmente ocorre. Ele está sendo preciso. E ele não inventa coisas que não existem. Por exemplo, vai ter uma seca daqui a 8 dias. Aí não ocorre. Não adianta acertar todas as secas que vão acontecer se erra várias vezes. Fala que vai ter seca de vez em quando e não tem. Tem que realmente ser preciso. E a confiabilidade é a precisão em longo prazo do sistema de previsão e que não deve também criar falsos alarmes. Ou seja, para uma pessoa confiar num sistema, não adianta o governo disponibilizar um site informando as previsões. É necessário também que a população veja. Vai ter uma seca, realmente acontece. Vai ter uma cheia, realmente acontece. Vai ter uma seca. E nunca fala que vai ter, a pessoa se prepara todo e nada acontece. Então, com o tempo, as pessoas começam a confiar no sistema por ele acertar mais do que errar. Bem mais. E assim as pessoas começam a confiar nele, literalmente. Bom, o sistema feito para esse trabalho, ele foi considerado desejável, ele foi considerado bom, um bom sistema, porque ele atingiu essas 3 etapas. Bom, não teve tempo para fazer a confiabilidade, mas como foram dados simulados de 2015 para cá, foi visto que ele errou pouco. Então também entrou nessa de ser confiável, de que ele seria confiável em longo prazo.
através de simulação. Considerações finais. Os dados obtidos pela solução proposta foram concisos e satisfatórios, pelo que eu acabei de explicar, pelas três variáveis que foram explicadas no slide anterior. A taxa de erro de no máximo 25 centímetros, que foi mostrado para 15 dias, né, foi considerado baixa, por se tratar no horizonte de 15 dias. Ou seja, mesmo sendo um número ruim, né, 25 centímetros, para 15 dias realmente o pior caso não foi tão ruim. O erro médio cairia para 8 centímetros em previsões de até 7 dias. O erro médio de 11 centímetros, se não me engano, 10 centímetros, cairia para 8. Se nós trabalhássemos apenas com 7 dias. E 7 dias também, como eu falei anteriormente, seria o suficiente para tomar medidas de precauções, para evitar problemas. Então, talvez esse trabalho, se ignorar o que foi feito de 8 dias em diante, fique até considerado melhor. A proposta demonstra possível aplicabilidade global, porque acredito que se foi mostrado nesse trabalho que se fosse tudo isso feito da forma como foi para outra estação e passasse por todas as etapas de confiabilidade e tudo mais, eu acredito, foi mostrado que ele funcionaria para outras estações, outras cidades. E o treinamento do Anfis com 13 anos foi a quantidade de dados que foi considerada ideal, ou seja, com 14 anos o resultado foi pior, com 12 também, com qualquer outra quantidade também. 13 foi força bruta isso, mas existe uma explicação. Se os dados forem muito poucos, ou seja, somente, por exemplo, 2 anos ou 4 anos, não é tempo suficiente para o sistema treinar, não é dado um número suficiente para o sistema treinar e chegar a conclusões coerentes. E se forem, por exemplo, 100 anos, 50 anos, o rio mudou tanto nesse intervalo de tempo que tudo já está diferente. Então, seriam dados que o sistema usaria para treinar que só iam atrapalhar mais do que ajudar. Então, tudo em excesso é ruim. Por força bruta foi identificado que 13 anos, nesse caso, foi considerado o número ideal. Agora, as dificuldades encontradas. A principal foi na definição de quais valores de nível que correspondessem a sinais de alerta e de normalidade. Definir que aqueles valores seriam a partir de quanto é seco, a partir de quanto é cheio. Em qual intervalo vai ser normal, considerado normal? Isso foi bem difícil de conseguir. De início, seria de acordo com valores que já causam prejuízo na cidade. Ou seja, em Santarém, por exemplo, se 1 metro já é o suficiente para causar problemas, então a partir de 1 metro vai ser considerado seco. E se em 3 metros já inunda, então a partir de 3 metros inunda, então 3 metros é o limite de cheio. De início foi tentado trabalhar assim. Porém, como com o passar do tempo esses valores alteram, porque constroem casas mais próximas, porque o rio muda, porque tudo muda, então fica difícil trabalhar com esses valores, porque teria que manualmente ficar atualizando de vez em quando esses valores numéricos. Então foi criado aqueles cálculos matemáticos para resolver isso. Porém, isso deu muito trabalho, descobrir qual seria a melhor forma, testar de outra forma, deu bastante trabalho. Outra foi a definição da estação para o estudo. De início foi tentado no Marabá. Aí foi olhado aquele diagrama de filar, foi de acordo com aqueles cálculos para ver o Pearson, se estava realmente coeficiente de Pearson, para ver se estava realmente, se as estações afluentes, a montante, realmente influenciavam. Foi visto se tinha dados históricos, se os dados eram suficientes, se tinha atualizações, e tanto em Manaus quanto em Altamira, ou os dados nas estações amontantes não tinham continuidade, por vários problemas, por algum problema em cada uma dessas estações, infelizmente não teve como trabalhar para esse trabalho aqui. Então, porém, infelizmente, na terceira tentativa de Santarém, foi finalmente conseguido uma estação que passasse por todas as exigências, e por isso foi utilizado Santarém. A confiabilidade dos dados e preenchimento de valores nulos foi outro problema que foi difícil encontrar de solução. Por exemplo, aquele que eu mostrei da estação de Manaus, que foi um erro, que por bom senso foi considerado um erro, mas na verdade não era um erro, ou era um erro, mas é melhor mantê-lo do que tentar corrigi-lo. Tudo isso foi vários trabalho que teve que verificar se vai interpolar ou não, qual técnica usar, se deve usar alguma técnica ou manter o erro, o que fazer. Às vezes tinha que, depois de rodar o sistema e ver que a taxa de erro era pior, corrigindo o erro, tinha que voltar atrás, tudo isso deu bastante trabalho também. Um último problema do trabalho foi o alto número de tentativas no treinamento do sistema, como eu acabei de explicar. Foi necessário vários treinamentos, tanto para definir que seriam usados 13 anos, quanto para definir quais erros seriam considerados
toleráveis e quais teriam que ser corrigidos. Tudo isso deu bastante trabalho. Bom, para o trabalho futuro. O primeiro trabalho futuro, que eu acho bem interessante, seria a técnica para automatizar a previsão, a importação de dados no sistema e a disponibilização em um site. Ou seja, ao invés de ter que fazer tudo manualmente, baixa os dados manualmente dos sites do HydroWeb, do StokerCD, faz os treinamentos do Anfish, espera o sistema rodar um por um, depois testa, depois disponibiliza online, gera os gráficos antes, né, para disponibilizar online. Se o sistema pudesse fazer isso automaticamente, seria uma mão na roda, facilitaria bastante os técnicos e evitaria erros, né, que os humanos causam de vez em quando fazem trabalho igual todo dia. Pode causar erros, então seria o ideal para diminuir o erro e o trabalho e poder até disponibilizar mais vezes por semana, fazer dessa forma. Outra seria a transferência de vazões de uma ou mais estações a montante para servirem de apoio para calcular o nível faltante em uma outra estação através de curvas-chaves. As curvas-chaves são um cálculo matemático que se adquire um dado, por exemplo, faltam os dados em Santarém. Manaus está montante. Então pega o dado de Manaus, calcula a vazão, né, que é o tempo que o nível vai de uma estação de Manaus para Santarém, e com isso, com esse cálculo matemático complexo, preenche os dados faltantes sem ter que interpolar, com uma técnica bem mais eficiente, porém não foi usado nesse trabalho, e talvez, com essa correção de dados com isso, o resultado seria melhor. Talvez pegar dados da montante de Manaus e Itaituba para corrigir Manaus e Itaituba, no caso, e usar Manaus e Itaituba para corrigir Santarém. Talvez o resultado fosse mais satisfatório. Uma última trabalho futuro seria a previsão do nível de diversas estações do Pará para disponibilização online em formato do mapa do estado. Como seria isso? Mostra o site onde o usuário comum poderia acessar, mostraria o mapa do Pará com as estações que possuem dados. Como mostrado anteriormente, várias estações, poderia ser feito com várias estações, não somente com Santarém, várias do estado do Pará. Então a pessoa olharia e veria setas para cima e para baixo, ou pontos normais. No caso, se a previsão é que nos próximos dias vai encher, vai aumentar o nível, então a seta está para cima. Se for secar, a seta está para baixo. Se for manter, sem seta, só um ponto. Então, e a coloração também. Se atualmente está seco, vai estar vermelho, que é um alerta, né? A pessoa vai olhar para o gráfico, ver vários pontos brancos, vê um vermelho e já sabe, olha, aqui está com problema, temos que mandar água para cá, por exemplo, ou tirar as pessoas daqui se for azul, né, se for seco, cheio. E se tiver vermelho claro, com uma seta para baixo, por exemplo, a pessoa sabe que está secando, porque está com a seta para baixo, e já está numa situação de quase seca. Então vamos clicar aqui e ver como é a previsão dos próximos dias, e ver que vai chegar numa situação de seca, e tentar resolver isso o mais rápido possível. Seria bem interessante, se fosse possível, fazer esse tipo de trabalho de disponibilização de dados. Aqui é um extra mostrando o que é feito, com um dos casos do que é feito atualmente. A Defesa Civil do Sudã, ela gera esses boletins de previsão 3 vezes por semana, se não me engano, em PDF mesmo. A pessoa acessa o site, baixa o PDF feito manualmente com essas tabelas, que tem a linha amarela aqui, por exemplo, é o quanto eles consideram como cheia. Esse dado foi definido de acordo com realmente o que causa problemas para as pessoas, com inundação naquela situação, ou seja, com o passar do tempo, essa linha amarela muda de local manualmente. E aqui, a linha azul escura mostra desse ano, como é que está o nível do rio desse ano. E em vermelho tracejado, a previsão para os próximos dias. Essa previsão é feita manualmente, através de cálculos matemáticos. Não que eles fazer o trabalho de caras, talvez a previsão matemática com cálculos manuais seja até melhor, porém não é automatizada. Não foi feito um comparativo. E as outras duas linhas mostram os anos anteriores, para a pessoa, olhando o gráfico, saber quanto está nesse ano, perceber que nos outros anos anteriores estava mais cheio, ou seja, esse ano está tendo menos água no rio de Santarém, e como é a previsão para os próximos dias. Bem eficiente, porém poderia ser automatizado. Muito obrigado. Aqui estão as referências bibliográficas. Olá, aqui de novo é o Daniel do Futuro, de 2022. Só para avisar que na descrição do vídeo eu coloquei minha dissertação de mestrado, para quem quiser ler. E essa dissertação
foi transformada em livro. Eu publiquei um livro com essa dissertação, até tenho ele físico. E o link dele também tá na descrição. Eu agradeço muito a quem chegou até aqui. Espero que tenha gostado do vídeo.